A todo o povo de Deus com a paz do Senhor, eu vou cantar um hino que há muito tempo não cantei mais assim. Talvez é lembrado de algum, esquecido por outros e desconhecido por outros, mas eu gosto desse hino também. E depois eu vou trazer uns pequenos conselhos. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Já eu cruzei os 70 anos de vida e já dei as minhas caminhadas, as minhas resbaladas, as minhas erradas e as minhas acertadas também, mas Deus teve misericórdia de ter me guardado até aqui. Eu não sei se vou até amanhã ou depois. Daqui a pouco eu boto as botas e visto um pijaminha de madeira e vou no lugar de descanso, de silêncio. E aí não terei mais a oportunidade que eu tenho agora de passar um pouquinho daquilo que Deus me deu, e também você perde a oportunidade. E se você for edificado, se inscreva, porque não vou... Eu tenho muitos, aí manda para quem gosta e para quem não gosta, e para mim é meio constrangedor. Então se inscreva, porque essa é a última vez que eu estou mandando pelo WhatsApp, e depois procura aí, se inscreva, que daí sempre quando vem a mensagem nova, você é acessado, você queira ou não queira, não precisa estar excluindo e aquela coisa arada toda, não é verdade? Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor é mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar. És quem te deves o corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz. Defende a tua alma de vícios atroz. Em Jesus tens alma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Se manso e benigno, qual morto até na rocha eterna, firma tua fé, terás o teu dito, de Deus é teu ser, espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Glória a Deus, te espera a coroa e tu podes vencer.
se ficares firme e permanecer. Vamos ler a palavra do Senhor em primeira epístola universal do apóstolo São João. Está lá perto de... Vem a primeira epístola, segunda epístola, terceira epístola, depois vem Judas, daí vem Apocalipse. Se quiser acompanhar, se não quiser acompanhar, ouça somente com atenção. O capítulo 2 de 1 São João e o versículo 15, palavras do servo do Senhor. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e também as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Logo que eu aceitei Jesus, eu não entendia essas palavras. E aí um dia o pastor veio com essa palavra, essa doutrina, esse ensinamento. E eu digo, meu Deus do céu, será que eu estou numa igreja no meio de fantasma? Na verdade, eu não sou do mundo, sou do mundo. O que não sou do mundo? E eu não entendia as coisas espirituais. Eu digo, então eu estou no meio de fantasma. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Quando eu estava no mundo eu era assim, assim, agora não sou mais do mundo. Então aonde está vivendo? E depois, pela misericórdia de Deus abriu o meu entendimento. Pela palavra do Senhor. Jesus, orando a oração sacerdotal, no capítulo 17, e o versículo 14, ele diz, ele orando a Deus e conversando com o Pai, ele disse, agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Ele está se despedindo do mundo e está abrindo as portas celestiais e está conversando com o Pai, dizendo para o Pai o que ele fez, qual era o seu trabalho. Né? Aqui no versículo 3, ele diz, a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviasse. Esse era o segredo e o ministério de Jesus Cristo, revelar ao Pai e conhecer a Jesus Cristo. E aqui ele está fazendo essa oração, agradecendo a Deus e dizendo para Deus aquilo que ele passou para nós, os homens. O ser, a criatura de Deus, a imagem e semelhança de Deus, a coroa da criação. Somos eu e você. E ele disse, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, ou do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre de todo mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Olha a oração de Jesus. A revelação que ele nos dá para nós. E quando o apóstolo João, ele tem essa revelação, essa interpretação, ele também traz o mesmo conhecimento, ele repassa para os seus, porque Jesus já tinha ido para a glória e ele tem uma igreja para cuidar, a igreja de Éfeso. E deixa escrita a sua epístola para que nós, essa palavra, não somente naquela época, mas se estende para todas as gerações. O apóstolo Paulo também tem essa compreensão
ele, no capítulo 12, e ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí vem a essência. E não vos conformeis com este mundo, em que há contenda, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual é a santa, bendita e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Então, quando o apóstolo Paulo está trazendo esta palavra, ele está separando o joio do trigo. O apóstolo Tiago era o mais prático e mais direto. Ele não fazia rodeios da palavra de Deus. Lá no capítulo 4, versículo 4, ele falou assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Que amar o mundo, o amor do Pai não está nele? Por quê? Porque o Espírito que em vós habita tem ciúme das coisas que nós fizemos, que não agrada a Deus. Então, nós, nesse mundo, irmãos, nesse paizão aí, que nós vivemos pela misericórdia de Deus, infelizmente, eu estou servindo a Deus há muitos anos, pela misericórdia do Senhor, e tenho acompanhado a nossa sociedade. Ela está entre o ter e o ser. Eu tinha uma inveja santa, assim, uma compreensão, um carinho especial pelo senhor ali em Rio do Oeste. Ele era diretor do colégio, ele era diretor e professor de geografia. De vez em quando nós sentávamos e conversávamos. E duas coisas eu me admirei nele. E muitos dos meus amigos, nós tínhamos a rodinha da elite da cidade. Naquela época eu era presidente da Câmara e estava envolvido ali no meio da elite política. E muitos, naquelas convenções, naquelas reuniões, nós vamos pegar esse cidadão porque ele é professor dos nossos filhos e dos nossos netos. E ele tem um conhecimento de causa, ele ama o município. E ele ganha uma campanha assim, brincando, não precisa nem sair de dentro de casa, porque todo mundo vai trabalhar por esse cidadão. E mais um detalhe, ele não quer riqueza. Porque desde que veio o primeiro Fusquinha, ele está andando com aquele Fusquinha, aquele 67. E eu conversando com ele um dia, não sei se é vivo ainda ou não, Luiz Paterno. Seu Luiz, por que o senhor não se candidata? Por que o senhor teve uma vida tão simples que me dá uma inveja santa? Ele disse: Valdir, o mundo apresenta muitas coisas para nós, mas nós devemos ser inteligentes, não ser levado pela onda do consumismo e nem do imediatismo. Esse Fusquinha me leva aonde eu quero ir, só que eu tenho que ter um pouquinho de paciência. Ele não me incomoda, ele nunca me decepcionou, mas eu vejo aí nessas oficinas repleta de carros novos, carros bons e velozes, mas quanto mais tecnologia, mais complicação, mais fácil de se estragar. E o meu não, eu pego a marca ali, eu só levo um alicate e um pedaço de arame, qualquer coisinha eu sei o que faço com ele. E eu sei que ele é resistente, ele é valente, ele é forte, ele não se entrega, só que ele é calmo. E quanto à questão política, o melhor é eu ser o que sou do que ter aí as posições que os outros querem. Então deixa os outros brigarem, que eu me sinto muito bem ao lado da minha família. Pronto, calou a minha boca, fechei, fiquei calado, quietinho nos meus cantos. E aqui o apóstolo João está falando quase que as mesmas coisas, só estou parafraseando, para que os irmãos entendam, porque quando a gente é jovem, é forte, é valente, que é isso, que mais aquilo, às vezes enfia o nariz onde que não é chamado, e queima o nariz,
e sai com a orelha sapecada, e aí culpa Deus. Não, meu querido bom. Não joga Deus na sua concupiscência. E aqui o apóstolo João está dizendo que nós não devemos, que há 3 coisas pertinentes na nossa vida. Primeiro, a concupiscência da carne. Nós vivemos ali em Gálatas, capítulo 5, até separei para ler, e o versículo 16, as obras do Espírito e as obras da carne, dizendo que, digo, porém, isso, andai em Espírito, os frutos do Espírito, a vida vivida no Espírito. Digo, porém, isso, andai em Espírito, e não os cumprireis com as concupiscências da carne. Por quê? Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses dois se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Que luta! O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele disse: aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. E aquilo que eu não quero, isso eu faço. Que ingrato que eu sou. Que luta que eu tenho. Que guerra que há dentro de mim. Agora não é só naquilo que eu quero possuir, mas aquilo que eu não quero fazer, que desagrada a Deus. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo, da morte, do juízo, da condenação? Mas quando ele olha isso, ele se entrega inteiramente nas mãos de Deus e procura a misericórdia do Senhor. E agora no capítulo 8 de Romanos, ele diz: portanto, agora, não é amanhã, foi no ano passado e nem será no futuro. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Há dentro de nosso ser uma luta da carne contra o Espírito, porque eu sou jovem, porque eu sou forte, porque eu quero vencer. Você está vendo? Eu fiz a faculdade de Direito, fiz outra faculdade de Filosofia e Sociologia, de Psicologia, e tanta coisa que deixa quieto. Mas o professor que nos transmitia a palavra de Deus, professor não, doutor e mestre, da igreja luterana, ele reunindo a rapaziada, que era um senhor de idade mais do que eu, ele dizia para nós: eu quero passar para vocês, nós queremos passar para vocês aqui, não informação, porque bem informado o mundo é, tem muita gente bem informado, mas eu quero passar para vocês formação. Formar vocês, ter vocês na estatura de um varão perfeito. Mas para isso tem que se entregar à liderança do Espírito Santo, porque a carne limita, a carne luta contra o Espírito. E aqui nós temos em Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo traz essa palavra, porque o Espírito luta contra a carne, e esse se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. E se nós quisermos agradar o Espírito Santo, tem que ser deixado liberar. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei e nem da carne, porque as obras da carne são conhecidas, quais são: adultério, prostituição, impureza, lascívia. Amar o mundo e desprezar as coisas de Deus está adulterando. Em outras palavras, está trocando. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dimensões, heresias, inveja, homicídio, tudo obras da carne.
Meu Deus, glutonaria e coisas semelhantes a essas, das quais vos declaro, como já antes vos tenho dito, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Que palavra mais forte, que palavra dura. E eu tenho que olhar a palavra de Deus porque ela é um espelho. Ela me mostra, ela me revela. E se eu desprezar a palavra de Deus, estou desprezando os ditos do Senhor, estou virando as costas para o meu Deus. E eu louvo a Deus que eu tive bons pastores, bons mestres, bons ensinadores, pessoas que tiveram paciência comigo, que me souberam tolerar, que me souberam suportar, homens que oravam pela minha vida, pela minha salvação. Me lembro como se fosse hoje. Esse pastor, por certo, já partiu para a eternidade. Quando era a mudança de pastores, presidente, naquele tempo a cidade de Rio do Sul abrangia quase 26 municípios de toda a região. E hoje desmembraram tudo, deixa para lá. E se reuniram, não tinha lugar dentro da igreja que coubesse tanta gente, porque todo mundo vinha na despedida de um, e a curiosidade de conhecer o outro que estava assumindo o campo. E aquele pastor se despedindo e tal, aquela coisa arada toda, e na última palavra dele, que transmitiu a bênção sacerdotal, ele olhou para o povo e, fazendo a última oração, e outro dia a mudança já estava pronta num caminhão, eles iam para outra cidade. Ele olhou para toda a igreja e disse: irmãos, os irmãos orem, ajudem o irmão José. E todo mundo olhou para trás e sabia que eu estava lá atrás. Eu era meio porteiro, ajudador, assim, em pezão lá. Todo mundo olhou para trás, olhou para mim. E eu aquilo me senti como um choque. Eu digo: oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu acho que eu sou mais fraco, mais falho, mais miserável, mais desgraçado que existe nessa igreja. Me deu uma vergonha, uma coisa ruim dentro de mim. Eu nem abracei ele, nem despedi, fui embora. Fui para casa reinando. Olha só. Passou um dia, 2, 3, eu emburrado em casa. Alguma coisa me incomodava, minha coisa me estava irritando dentro de mim. Olha como a gente é difícil de entender as coisas espirituais. E um dia, conversando com um irmão, um ancião da igreja, eu digo: oh, meu irmão, eu fiquei envergonhado na igreja. Tinha tanto Zeca dentro daquela igreja. E agora ela aponta para mim e disse: irmãos, ó, parece que eu sou um criminoso. Pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, irmão. Não faça isso comigo. Me deixou triste. Ele olhou para mim com aquele olhar santo, um ancião da igreja. Senhor, irmão José, tu sabe que eu fiquei com me deu assim uma invejinha santa de ti? Senhor, o que é isso, meu irmão? Está me humilhando também? Eu cheio de orgulho religioso. Ele disse: não, meu irmão. Mais de 350 pessoas estavam na igreja. E o pastor, com amor que tem a tua alma, pedindo para que todos orassem por você e ajudassem você. Isso é amor, meu querido irmão. Eu digo: meu Deus do céu, abriu os meus olhos. Eu comecei a entender o que era o amor de um pastor para comigo. Eu preciso ir lá onde ele está, vou pedir perdão e vou me abraçar com ele. Porque amava e sentia responsabilidade pela minha, conhecia as minhas fraquezas, era um amigo fiel nas orações, na intercessão, no cuidado, na doutrina. Glória a Deus. E agora, meus queridos irmãos, aqui o apóstolo do amor, João, traz essa doutrina, esse ensinamento para nós, para que nós tivéssemos cuidado com a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. O que é concupiscência dos olhos? Três partes na Bíblia Sagrada, que é bem nítida: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Eu vou resumir rapidão, porque as horas passam rapidamente. Jesus, tem misericórdia. Lá no Éden, a mulher viu, concupiscência dos olhos. O diabo aproveitou os ardis de Satanás. Concupiscência da carne, provar. Soberba da vida,
serão abertos os vossos olhos. Vocês vão entender, vocês vão ser igual a Deus. Segunda situação, Davi, vamos botar Davi. Olhou a mulher se banhando, concupiscência dos olhos. Desejou, concupiscência da carne. Eu sou o rei. Eu posso fazer, eu vou dominar, eu vou ocultar, eu vou fazer minha manobra, soberba da vida. Pagou o preço caro. Mas deixem para frente. Em Lucas está escrito, em Mateus também está escrito, quando quando o diabo tentou Jesus, se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. Concupiscência da carne. Estava com fome, estava sedento, estava faminto, estava desejoso, estava carente. Depois de 40 dias. Concupiscência dos olhos. Eis aí. Vamos ler, que agora também já me fugiu da mente, também não é obrigado a ter toda a Bíblia na cabeça. Lá em Mateus capítulo 4, e levou Jesus, está aqui, ele disse mais, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, que aos anjos, ao seja, dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, quando ele se transforma essas pedras em pão. Quando ele disse, te lança daqui para baixo, é soberba da vida. Ou melhor, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. E levou lá em alto, novamente, levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei se prostrar de mim, perante mim, me adorares. E o Senhor Jesus disse a Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Tudo esse reino do mundo, soberba da vida. Quando nós estamos se prostrando perante a riqueza, perante a vaidade, perante tudo aquilo, é soberba da vida. Satanás tem a maneira sutil, especial, ele se transforma. A Bíblia diz que ele vai se transformar até em anjo de luz, se for possível, só enganar escolhido. Ele não sabe, ele sabe se travestir de uma mulher, de uma coisa bonita, como foi Dalila para Sansão, como foi os olhos de Acã, quando Deus disse, vai destruir tudo, não pega nada sobre aquela cidade de Jericó, mas Acã estava ali, olhou e viu capa babilônica, ele viu cunha de ouro, ele viu coisas ali que não era lícito para ele trazer, mas trouxe e escondeu debaixo da sua tenda. E o povo de Israel vai continuando conquistando a cidade, mas de repente voltam derrotado. Às vezes, irmãos, numa família, pelo egoísmo do pai ou da mãe, fazer um mau negócio, olhou, vou comprar um carro novo porque esse não está bom. E toda a família sofre. Olha lá, uma segunda testemunha e deixa a esposa em casa sofrendo, vai gastar com os amigos e toda a família sofre. Acã olhou aquilo e disse, não vou. A ordem de Deus era deixar tudo, destruir tudo, acabar com tudo, arrasar com tudo. Porque o Senhor é a minha porção. Não, mas vou me esconder. E de repente nós vimos que o povo de Israel sofreu uma perda danada. Josué parou, chorou, jejuou, orou, pediu para Deus o que existe, o que está acontecendo.
nessa casa, nessa família, nessa tribo, nessa nação. E Deus disse, anátema há no vosso meio. Mas como? O que aconteceu, Senhor? Coloca os anciões, coloca o chefe de família na minha presença, para que glorifique o meu nome. E aí, meus queridos irmãos, Josué começou a passar aquele soldado que eram os anciãos, chefe de família. Glorifica a Deus, fulano, todo mundo, glória a Deus, aleluia. Glorifica a Deus, se cantou, glória a Deus, aleluia. Mas quando chegou em Acã, estava mudo. Às vezes a preocupação da vida, a dívida, o problema, os erros, os fracassos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, leva você até a igreja, mas chega lá, você não recebe a bênção de Deus. O pastor, o obreiro, aquele que está cantando, se estrabucha tudo, porque quer que entre a mensagem no teu coração e você não consegue ser sensível para absorver aquilo e volta para casa. Porque está preso nas coisas desse mundo, Jesus. Olha para a mulher de Ló, olhou para trás, porque concupiscência dos olhos, concupiscência da casa, estava em Sodoma e Gomorra, mas ela pereceu. E destruiu uma família, pode-se dizer. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, essa tarde, essa noite, não importa. Eu estava em Taió trabalhando. Ou melhor, em Rio do Oeste, naquele tempo do Collor de Mello, o presidente, aquele que foi, que já era, não sei onde está, que Deus tenha misericórdia dele, houve aquele congelamento. E eu que conheço toda a região do Alto Vale, eu estava orando e Deus me disse, vai na casa de fulano de tal. Isso dava uns 30 quilômetros de distância. Eu disse, meu Deus, eu não tenho aquela comunhão, aquele contato. Era um ancião da igreja. Era uma pessoa, um dos fundadores do evangelho aí naquele local, um senhor bem de vida, um agricultor. Naquele tempo, quem tinha um tobata, oh meu Deus do céu, uma junta de boi já era um orgulho. Agora, se tivesse um tobata, e ele tinha um tobata, tinha uma junta de boi, ele plantava mandioca, tinha aquelas cevadeiras lá, aquelas fecularias, e era um homem que tinha bastante hectares de terra. Bem sucedido, já tinha o seu carrinho na garagem. Naquele tempo, quem tinha um Fusca era rei. E ele já tinha o seu Fusca na garagem. Bem sucedido. Mas cada vez que eu ia orar, eu sentia aquela... Eu digo, meu Deus do céu, sou obrigado a ir lá. E peguei um dia, um sábado, domingo, não me lembro bem. Não sei que era um dia de tarde. Cheguei lá. Paz do Senhor. Olhei. Tava tudo, parece, beleza, tudo jóia. Olhei e cumprimentei a irmã que veio atender, o seu filho também veio me atender, já era casado. E fulano de tal, esse irmão já partiu com o Senhor. Ah, irmão, ele está com uma depressão profunda. Irmão José, já faz mais de mês. E eu tenho cuidado, porque eu tenho cuidado. Não deixe sair da... Não, eu tenho cuidado. Pode fazer besteira. Irmão José, irmã, eu posso entrar, conversar com esse irmão? Eu não sei se ele quer atender. Ele não quer atender ninguém. Ele está lá no quarto que não quer atender ninguém. Mas, irmão, eu vou dizer uma coisa para o irmão. Eu vim aqui, não por curiosidade. Você tem a vida de você, eu tenho a minha, amém. Mas é que eu estava orando e Deus me inquietou. Se já não é a primeira, a segunda, a terceira vez, sou obrigado. Eu não vou para casa sem não falar com ele. Disse para ele. Aí ela foi lá, cochichou com ele, disse, então deixa eu entrar. Cheguei lá, quarto escuro, meu Deus do céu, disse, vamos abrir uma janela um pouquinho. Para mim olhar bem nos olhos dele, eu olhar nos meus olhos. E ele, a mulher e o piazão lá, que já era casado, contou toda a história lá. Eles não me disseram na época quantos eles tinham no banco. De tantos anos trabalhado, mais de 20 anos trabalhando na roça, sempre botando no banco. Estavam mais ou menos, eu calculo na minha caixote de aqui, seria mais ou menos uns 500 mil hoje. Uma aposentadoria, tal, deixa quieto. Nada contra isso. Mas só que aquilo chocou ele. Eu deixei ele contar a história, fui contando, e orando a Deus.
pedindo para que Deus me desse uma palavra para que não ofendesse ele, não colocasse ele mais no fundo do poço do que estava. E me veio um versículo na palavra de Deus, Salmo de número 37, e o versículo 25, se não me falha a mente. Quando Davi disse: eu já fui velho, eu já fui moço, e hoje eu sou velho, ele disse, Davi, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E Deus me deu a palavra para entregar para aquele irmão. E eu percebi que aquilo entrou no coração dele. Eu disse: obrigado, Senhor. E me veio mais uma palavra em 1 Crônica, você lê em casa, que eu não vou ler tudo. No capítulo 29, quando mesmo Davi, quando eles queriam construir o templo, ele foi lá da casa do tesouro dele e pegou ouro, prata, pedra preciosa, madeira, e foi colocando na obra de Deus, e foi colocando para construir o templo. E ele incentivava os irmãos a contribuir na obra de Deus. E os irmãos disseram: mas Davi, não precisa, Davi. Você como rei, você não precisa. Você não. E lá no versículo 25, ele disse: porque tudo que eu tenho recebido, eu recebi das mãos de Deus. E tudo é dele, e para a mão de Deus estou dando, para a obra de Deus estou entregando. Meu querido irmão, em nome de Jesus, se você está recebendo, não tranque as suas mãos, coloque na obra do Senhor, avalie aquilo que Deus lhe deu, e agradeça a Deus de: Senhor, estar aqui nas minhas mãos, aquilo que eu tenho recebido de ti, eu tenho recebido graça, sabedoria, ânimo, força, riqueza, posição, status. Mas eu tenho recebido de ti, Senhor, eu tenho dado para ti, porque não tem no meu coração a concupiscência, não é isso que eu desejo, mas tens me dado, mas eu entrego nas suas mãos, para a glória do Senhor. E Deus agora, meus queridos irmãos, vai retribuir para nós em graça, em alegria, em ânimo, porque nós não estamos mais dominados pelos desejos dos nossos olhos, pelo desejo da nossa carne, pela soberba da nossa vida, mas nós estamos inteiramente entregues nas mãos do Senhor. Olha a vida dos apóstolos. Jesus disse: não levai túnica, nem sandália, nem a palca, nem a forja, nem isso, nem aquilo, nada, nem dinheiro, nada, mas vão fazer a obra. No lugar em que vos receber, vocês deixam a bênção de vocês aí, e se não receberes bem, não tem problema, sacude até o pó dos vossos pés. E foram sucedidos, porque aquilo que estava, Pedro disse: nós não temos prata, nós não temos ouro, oh, glória a Deus, mas o que nós temos em nome de Jesus. Levanta e anda. Não importa se você não tem, mas não deixa, ama as coisas que Deus te deu, ama tudo que Deus, mas não acorrente a tua alma, não deixa presa por isso. Que Deus abençoe e nos guarde, Deus nos ajuda, para que nós entendamos o projeto de Deus na nossa vida, a graça, a misericórdia do Senhor, e não cedemos a nossa carne e nem à tentação do inimigo. Para a glória de Deus eu falo isso. E Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.